Olá, sou Gerardo Santiago e vamos falar da Palestina. Quem acompanha o que acontece no Oriente Médio através da mídia empresarial corporativa, no Brasil, em outro país da América Latina, nos Estados Unidos ou na Europa, encontra uma única versão. A de que no dia 7 de outubro do ano passado, o Hamas, que seria um grupo terrorista, atacou, sem ser provocado, a Israel, que seria uma democracia. O que nós estamos assistindo desde então é uma guerra entre Israel e o Hamas. Essa versão ela é mentirosa em um monte de aspectos, mas, para começar, ela é mentirosa quando situa, no dia 7 de outubro de 2023, o início do processo que nós estamos assistindo hoje e que inclui a prática de um genocídio, né, na faixa de Gaza. Para entender esse conflito e para entender, inclusive, o que é o Hamas e o que é Israel, eu acho que seria bom nós voltarmos pelo menos a 1880, né? 150 anos atrás, 140 e poucos anos atrás, né? Neste ano, o Império Otomano turco, que então dominava esse território palestino, ele realizou um censo. E esse censo revelou que existiam 500 mil habitantes, né, na Palestina naquela ocasião. Desses 500 mil, a esmagadora maioria era de muçulmanos, árabes, havia uma minoria expressiva de cristãos, e os judeus eram 3% dessa população, cerca de 15 mil pessoas, né? Quer dizer, até o final do século XIX, não existia uma população judaica significativa na Palestina, né? E não havia conflito, porque esses três grupos, tanto os muçulmanos majoritários como os cristãos minoritários e os judeus mais minoritários ainda, viviam tranquilamente e harmoniosamente até então. O que mudou isso? O que mudou isso principalmente foi o surgimento do sionismo, né? E o que é o sionismo, né? O sionismo ele é um movimento, uma doutrina que surge no final do século XIX, né? E que pode ser resumido como sendo um nacionalismo judaico, né? Os nacionalismos estavam em ascensão no mundo naquela época, em especial na Europa, né? Com eles também houve um crescimento do antissemitismo, né, nos países em que esses nacionalismos cresciam, né, porque eles enxergavam os judeus assim como um corpo estranho nas suas respectivas sociedades, né? Eram antissemitas, de fato, né? E então surge um nacionalismo judaico como reação a esse crescimento dos nacionalismos antissemitas na Europa, principalmente na Europa do Leste, no fim do século XIX, né? Esse movimento sionista, ele tem como objetivo, né, a criação de um Estado-nação, né, como os demais Estados europeus da época, né, no território da Palestina histórica, onde, segundo o sionismo, esse Estado-nação já teria existido há 2000 anos atrás, quando teria sido eliminado pelos romanos, né? Essa é a narrativa do sionismo. É uma narrativa falsa e mentirosa também, mas isso nós vamos deixar para depois. Agora nós vamos explicar que o sionismo, no final, conseguiu criar o Estado de Israel, né? Entre o momento em que o Congresso Mundial Sionista, em 1897, né, adota essa bandeira, esse objetivo, e a criação do Estado de Israel,
se passam 51 anos. Agora, como que ele conseguiu criar e as consequências disso, né, aí são bem mais complicadas do que essa versão simplificada nos vende, né? O sionismo, inicialmente, ele não obteve um grande apoio mesmo entre os judeus, né? Ele teve um primeiro impulso no final da Primeira Guerra Mundial, quando a Palestina deixou de ser domínio turco e passou a ser domínio britânico, e o governo britânico, né, através da Declaração Balfour, né, se comprometeu a apoiar o sionismo, né, primeiro facilitando a imigração de judeus para a Palestina e depois, futuramente, né, ajudando a estabelecer um Estado judeu na região, né. Bom, com isso, a imigração de judeus europeus, principalmente, para a Palestina, aumentou, né. Eles começaram a comprar terras financiados por banqueiros como Rothschild, né, que financiou a criação de uma agência judaica para a imigração, né. Eles começaram a fechar essas terras, né, aos árabes palestinos. Por exemplo, quando os judeus compravam terras na Palestina nessa época, eles não empregavam os empregados árabes dos donos anteriores, né? Essa foi a primeira movimento assim que o sionismo fez de exclusão, né, da população árabe palestina original do território, né? Bom, evidentemente que essa imigração judaica maior e o objetivo declarado do sionismo, né, que seria o de estabelecer o Estado judeu futuramente no território, o que obviamente significava a negação da nacionalidade, né, e dos direitos e da soberania, né, do povo originário, árabe e palestino, né, gerou reações, né. A primeira grande reação foi a revolta de 1936 a 1939, que foi uma revolta, ao mesmo tempo, contra os britânicos e contra o sionismo, que já começava a adotar posturas mais agressivas, né, mais contundentes para dominar o território, né, antes mesmo da criação do Estado de Israel. Isso é importante saber. Então houve essa revolta, chefiada por um palestino chamado Izzadin al-Qassam, e é por isso que o braço militar, a milícia armada do Hamas, se chama Brigadas al-Qassam, né, que foi líder dessa primeira revolta, né, anti-imperialista e anti-sionista do povo palestino, que durou de 1936 a 1939, né, quando finalmente o governo britânico conseguiu esmagá-la. E aí veio a Segunda Guerra Mundial. E como nós sabemos, durante a Segunda Guerra Mundial, ocorreu o Holocausto dos judeus na Europa, né, cometido pelo Terceiro Reich, né, nazista. E o Terceiro Reich nazista, é preciso que a gente deixe isso aqui muito claro também, era o Estado alemão da época, né? Era a Alemanha, né? Muito bem. Então, esse Holocausto, né, um dos mais atrozes crimes contra a humanidade de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, cometido pelos nazistas, foi o elemento que faltava para o sionismo conseguir o seu objetivo de ter um Estado próprio na Palestina histórica, né? O mundo inteiro, solidário, né, com os judeus vítimas do Holocausto, concordou, né, com a criação do Estado de Israel
ali naquele território. Né? O slogan do sionismo, né, durante esse período em que ele fez propaganda pela criação do Estado de Israel, era que a Palestina seria uma terra sem povo para um povo sem terra, né, que seriam os judeus. Né? Evidentemente, esse slogan era mentiroso, né, porque existia já um povo naquela terra, e um povo que, inclusive, já havia se revoltado de armas na mão, antes da Segunda Guerra Mundial, contra a proposta do sionismo e contra o imperialismo britânico que dominava essa região. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro, né, é que esse conflito não começou com o ataque do Hamas a Israel no ano passado. Né? Esse conflito começou lá atrás, né, com a criação do movimento sionista. E ele se agravou com a criação do Estado de Israel. Né? Porque aí, na onda de solidariedade e simpatia com os judeus, causada pelo Holocausto, né, a ONU aprova, em 1948, a criação do Estado de Israel. Né? Ela aprova, com os votos contrários apenas dos vizinhos árabes que conheciam o problema, né, e sabiam que isso agravaria o conflito. Né? Foi criado o Estado de Israel, e foi criado de uma maneira extremamente traumática para o povo palestino. Né? Em 1948, 800 mil palestinos foram expulsos de suas casas, de seus lares, se tornaram refugiados, né, ou nos países vizinhos, ou em outros territórios da própria Palestina, como a faixa de Gaza, que por isso é hoje o território mais densamente povoado do planeta Terra, por conta do afluxo de refugiados nessa época, foram expulsos de suas casas para dar lugar a judeus que vinham principalmente da Europa. Né? Depois, né, desse evento, né, que é considerado a Primeira Guerra, né, na verdade, na minha opinião, é o início da guerra que até hoje continua e da qual a atual confrontação entre o Estado sionista e Hamas é o último desdobramento, né? Começou. Né? Depois disso, Israel atacou por mais 2 vezes os seus vizinhos árabes para conquistar território. Né? Uma em 1956 e a outra em 1967. Né? E foi atacada uma vez em 1973, na chamada Guerra do Yom Kippur, né, que é considerada a última guerra do Oriente Médio, mas, na verdade, essa guerra ela não acabou, ela mudou de forma, né, e de atores também. Né. Então, nesse vídeo paramos por aqui, né, já está um pouco longo demais, mas para que se entenda, né, que esse conflito não começou no dia 7 de outubro, com o ataque do Hamas a Israel. Ele começa quando o movimento sionista decide que vai se apossar da Palestina, né, para o povo judeu e destituir, né, a população originária árabe palestina de sua soberania. É assim que começa esse conflito, e nos próximos vídeos nós vamos abordar questões pontuais dele, né? Vamos entrar mais a fundo em alguns aspectos que são muito comentados por aí. Obrigado pela atenção. Peço a todos que manifestem solidariedade ao povo palestino em sua luta, que usem esse pano aqui, o Kefie, por exemplo, né? Que pressionem seus governos para que rompam relações com Israel, para que apoiem o processo da África do Sul na Corte Internacional da Justiça contra Israel, porque
como nós vamos mostrar nos vídeos seguintes, né? Os crimes que Israel está cometendo atualmente em Gaza só encontram paralelo nos crimes cometidos pelos nazistas na Europa nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial. Obrigado pela atenção.